Oi gente, tudo bem? Eu sou a Judite aqui do VegTube e hoje eu vou fazer bisnaguinha para vocês. E essa receita é especial para aquelas pessoas que adoram aquela bisnaguinha comprada, sabe? Daquela marca tão famosa. E principalmente para aquelas pessoas que dão essas bisnaguinhas para as crianças. Você já leu o rótulo da bisnaguinha? Não acredito que você ainda come alguma coisa sem ler o rótulo. Você pode pensar que o pior ingrediente é a farinha de trigo, mas não é só isso, tem muito mais do que isso. Tem glúten adicionado, tem açúcar, tem gordura hidrogenada. Nossa, um veneno para as crianças e para a gente também, né? Tem até uma lei em São Paulo que é proibido vender alimentos que contenham gordura vegetal hidrogenada nas cantinas das escolas, de tanto prejuízo que ela está causando às crianças. Mas você, vegano, né, fala assim, é uma gordura vegetal, então é boa. Não, é pior do que a gordura animal para a saúde. Sem contar a causa animal, claro, mas falando de saúde é pior. Faz a sua bisnaguinha em casa, você vai ver que não é difícil. Só separa um tempinho, você faz lá uma fornada, depois congela elas e aos poucos vai descongelando. Eu vou começar com a linhaça, vou fazer uma goma de linhaça porque ela dá maciez para a massa e é muito prática de fazer. Eu vou pegar aqui uma xícara de água, vou levar para o fogo e vou acrescentar 2 colheres de semente de linhaça. E aí eu deixo ferver 2 minutinhos, ela já está pronta. Assim que ela ficar pronta, já vou coar aqui nessa bacia, porque assim eu economizo meus utensílios, né? Já não vou precisar aquecer o leite, porque a goma tá quente e a gente vai fazer tudo aqui nessa tigela. Aí depois que eu coei, eu acrescento leite, eu acrescento óleo, acrescento melado e vou sempre mexendo. E já quero sentir a temperatura dessa minha mistura, porque ela não pode estar muito quente, senão vai matar o fermento, né? Mas provavelmente vai dar certo, a não ser que o dia esteja muito quente, ou você colocou muito rápido o leite. Mas se você for misturando a cada adição, já vai caindo essa temperatura e a minha já tá boa. Tô sentindo aqui que ela tá bem morninha. E aí eu já posso acrescentar o fermento, eu mexo mais um pouquinho, depois eu acrescento sal e já tenho a base da minha bisnaguinha pronta aqui. Agora vem a farinha de aveia. Eu amo usar farinha de aveia para enriquecer as massas com farinha branca, porque a farinha branca não tem nutrientes, não tem fibra, né? Então a gente vai usar aqui a aveia, rica em fibras, rica em nutrientes. Aí eu misturo mais um pouquinho e agora chegou a vez da farinha de trigo. A farinha de trigo eu acrescento 1 xícara, misturo bem e acrescento a 2ª xícara. Também misturo e já vou percebendo que tá difícil de misturar, a massa já tá ficando pesada e aí eu vou transferir essa massa para uma bancada. Aqui na bancada eu vou dando ponto com a 3ª xícara de farinha. Um pão nunca dá para ter a farinha exata, porque às vezes a farinha é mais úmida, é mais seca. Então a última parte da farinha eu sempre vou colocando aos poucos. Aí eu já vou amassando bem e sempre polvilhando um pouquinho de farinha até não grudar mais na minha mão. Mas eu preciso prestar bastante atenção, porque se eu colocar muita farinha, a minha massa vai pesar demais e ela muito seca, ela não cresce, ela não fica tão fofinha. Então eu deixo assim bem úmida e se ela começar a grudar na mão, eu polvilho só um pouquinho de farinha por fora, por dentro ela ainda vai começar úmida. E aí eu vou sovar bem. Uns 5 minutos sovando. Se você tiver uma máquina de pão, uma batedeira, nesse momento você pode pôr lá na batedeira ou na máquina de pão e deixa sovar, porque isso é importante para a massa ficar bem fofinha. E agora que já está sovada, eu volto ela para minha bacia, cubro com um pano
ou com filme plástico e deixo crescer pelo menos 30 minutos, mas pode deixar um pouco mais de tempo também se você estiver fazendo outra coisa. Deixa ela lá crescendo e olha como ela ficou lindona, cresceu, encheu a tigela. Tá super fofinha, super macia. Eu vou voltar para a bancada, coloco um pouquinho de farinha, né, para evitar que grude, e vou abrir a massa numa espessura mais ou menos de 1 centímetro. E aí eu corto as bisnaguinhas. Olha que facilidade, eu não preciso ficar modelando bisnaguinha por bisnaguinha, né? Eu corto, pode ser com um cortador de pizza, com uma faca ou com uma espátula de massa também. E aí depois que eu cortei tudo, eu coloco numa formantada. E eu gosto de colocar as bisnaguinhas uma pertinho da outra, porque aí quando ela crescer, ela vai meio que grudar, sabe? Para os cantinhos dela ficarem fofinhos. Porque a graça da bisnaguinha é que ela não tem casquinha dura, né? Ela é toda molinha. E deixo crescer mais um pouco. 30 minutos eu posso colocar no forno para crescer, ou então eu coloco um pano de prato sobre a assadeira e deixo descansar. Se o dia estiver quente, 30 minutos são suficientes. Se o dia estiver frio, você pode dar uma leve aquecida no forno, desliga o forno, coloca a mão lá dentro, tá? Para ver se não está muito quente, tem que ficar assim uns 40 graus no máximo e coloca para crescer lá. Isso também vai ajudar a acelerar o crescimento. Bom, as bisnaguinhas estão super fofinhas, gordinhas já. Agora a gente vai pincelar para ela dar aquele tom mais moreninho por cima. Eu vou misturar aqui azeite, melado e água. E agora pincelo cada bisnaguinha e já tenho meu forno pré-aquecido a 180 graus. Para finalizar, eu vou assar por 25 a 30 minutos a 180 graus, né? E aí é só se deliciar. Essa receita rende muito, então você não precisa comer todas essas bisnaguinhas num dia só. Você pode guardar em saquinhos, né? Depois que ela esfriou, você coloca em saquinhos para 2 ou 3 dias, deixa na geladeira. Se for para mais tempo, coloca no freezer e cada dia você vai descongelando a porção que você for usar. Assim você terá suas bisnaguinhas sempre frescas, sem precisar colocar aditivo nelas. E aí, conta pra mim aqui embaixo, você come bisnaguinha? Você dá bisnaguinha pro seu filho? Agora você não precisa mais comer aquela bisnaguinha comprada no mercado, né? Essa minha receita aqui, olha, vai dar de 10 a 0 no sabor e na qualidade. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, tá? Beijo! Tchau!